Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nessa sexta-feira terminou o primeiro módulo lá da CETEP de metrologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o paquímetro. Será que ele funciona mesmo? Bom, eu fui na Casa China e comprei um paquímetro. Ele não é para usar em carro, em diagnóstico, essas coisas assim, mas dá pro gasto. Eu vou mostrar hoje como que ele funciona, quais as leituras que ele pode estar fazendo. Se precisar medir alguma coisinha mais simples, que não tenha temperatura elevada, nada assim, ele pode também te dar numa mão. Então assim, ó, o paquímetro, ele pode fazer 4 medidas, tá? Então a medida externa de alguma coisa, a medida interna, a de profundidade, de coisas que tem algum ressalto, né? Por exemplo, alguma canaleta, alguma coisa assim que tem um ressalto. Então você encosta aqui, você consegue ver qual que é o tamanho da canaleta. Esse daqui, por ser de plástico, ele não tem, mas normalmente o paquímetro ele tem uma portinha aqui em cima que você consegue fazer a medida, né? Medir a peça, medir a ferramenta, enfim. E aí você consegue travar ali para poder trabalhar com ele, ou de repente você precisa ir para uma outra bancada, alguma coisa assim, sem perder a medição que você fez. Aqui embaixo você tem um ressalto para poder te ajudar na medição. Esse daqui é um paquímetro que eu tenho dificuldade para poder mexer, porque eu sou canhota, né? Mas se você pegar ele do jeito correto, ele vai te ajudar a mexer com a escala móvel do nosso paquímetro. Então assim, primeira coisa, eu peguei algumas coisinhas aqui para poder medir. Por exemplo, esse parafuso aqui. Quero saber qual é a medida dele. Eu pego o paquímetro, coloco o parafuso, onde mede-se a parte externa, né? E aí eu tiro o parafuso. O zero da nossa parte móvel, ele é que vai indicar o primeiro número. Esse daqui, no caso, ele bateu bem certinho com o 9º traço da nossa escala fixa, que é essa grandona aqui. Então, ele tem 9 milímetros. Isso mesmo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que não vai dar pra ver. Mas sempre na cabeça assim do parafuso ele tem qual que é a medida dele. Esse daqui é de 9 milímetros e ele bateu exatamente com a nossa medição. Uma outra coisa que a gente pode estar medindo, para poder mostrar bem certinho, vou pegar essa chave aqui, ó, essa combinada 17. Então agora a gente vai medir com essa parte aqui, ó, que mede a parte interna das coisas, por exemplo, uma porca, algum buraco que você precise medir. Por exemplo, hoje o André foi mexer na Tia Mara e ele precisou fazer um buraquinho lá no paralama. Eu não acompanhei ele fez sozinho, eu não estava em casa. Mas de repente o paquímetro ele pode servir para poder medir se o buraco que ele fez do paralama é exatamente o tamanho que ele quer, para de repente passar algum cabo, alguma coisa ali. Então ele poderia ter usado o paquímetro hoje de manhã. Então aqui, ó, a gente tem a boca da chave 17 e eu vou só confirmar para ver se tá certa essa medida. Como eu falei, eu sou canhota, né? Então os números ficam para baixo, então eu preciso medir primeiro. Então eu encosto ali as duas partezinhas certinhas e depois eu olho para ver se deu certinho. Contando os traços da nossa escala fixa, então ele é separado igual régua, né? Então é mais fácil contar de 5 em 5. Então 5, 10, 15, 16. Nesse caso aqui também o traço coincidiu com o traço do nônio, coincidiu com o traço da nossa escala fixa. E deu 17 milímetros também. Deixa eu ver o que mais que a gente pode estar usando aqui. Vamos tentar medir com essa parte aqui de profundidade. Qual que é a profundidade aqui do buraquinho dessa chave L, dessa 10, tamanho 10. Então vamos lá. Gente, vocês não sabem como canhoto sofre. Canhoto não tem, nem sempre ele tem uma ferramenta que dê certo pra ele, sabe? Pro jeito dele mexer. Ele tem que sempre aprender com quem mexe. Com quem mexe não, com o destro. Então medindo aqui, ele tem uma profundidade de, vamos ver se vai coincidir. Esse daqui também coincidiu, deu 21 milímetros. Então ele tem 21 milímetros, essa profundidade dessa chave L aqui, ó. Então esse buraquinho aqui ele tem 21 milímetros.
Então o paquímetro, ele não é uma coisa que você vai usar no dia a dia, né? Vamos supor assim, eu preciso trocar um óleo, eu preciso trocar uma lâmpada, alguma coisa assim, você não vai precisar usar o paquímetro. Ele não é tão necessário para alguém que mexa com o básico da moto ou com o básico do carro. Apesar de ser uma peça igual essa daqui, eu paguei R$10 na Casa China. Não foi uma peça cara. Foi como eu falei, não é uma coisa que você pode usar em qualquer lugar, não pode colocar em um lugar que tem alta temperatura ou que você vai forçar ele um pouquinho, porque ele é de plástico, ele quebra muito fácil. Mas de repente, vou trocar o óleo da minha moto. Putz, tem o bujão, eu não sei qual que é o tamanho do bujão que tá lá. O paquímetro vai servir, você vai lá, vai colocar o paquímetro no bujão dela, vai medir e vai saber qual que é a ferramenta que você vai precisar usar. Olhando outros vídeos, eu também achei uma explicação de um rapaz lá, eu não lembro de qual canal que ele era, mas ele tava falando também sobre o paquímetro, mas para usar para furar a parede. Então, para que ele usou o paquímetro? Ele usou o paquímetro para poder ver qual que era o tamanho do parafuso que ele ia colocar na parede. Saúde! Do parafuso que ele ia colocar na parede. E daí ele já, com a medição do parafuso, sabendo o tamanho do parafuso, ele já conseguiu saber qual que era a broca que ele ia usar para fazer o barulho, para fazer o buraco na parede, para não ficar nem muito apertado e acabar de repente trincando a parede, quebrando a madeira, sei lá, né? E nem muito grande para quando colocasse lá o parafuso ficasse solto, né? Então ele conseguiu medir o tamanho do parafuso, conseguiu medir o tamanho da broca e conseguiu medir depois qual que era a profundidade do buraco que ele tinha feito, se ia dar certo com o parafuso, se ele ia ter que colocar um pouquinho mais, se de repente ele ia conseguir colocar o parafuso até o final sem forçar, né? E não acabar arrebentando tudo lá com a madeira, com a parede, enfim. Depois tem que ficar consertando o buraco que fez errado. Mas foi isso. Eu acho que foi muito legal essa parte do paquímetro, porque às vezes a gente acha que é muita coisa no olhômetro. E realmente é muita coisa. O mecânico que trabalha muito tempo na oficina, ele já tem uma noção, né? Às vezes ele consegue olhar e dizer se tá certo, se pode usar de novo, se não pode, se tá no limite de segurança ou não, a peça. O mais importante é poder mostrar pra vocês que o paquímetro é uma ferramenta importante, que você pode medir coisas que, por exemplo, você não pode medir com uma régua, porque lá ela vai ser só centímetros, né? Ela não vai poder dar uma precisão tão grande. Por exemplo, aqui a precisão do nosso mônio é de 0,05 milímetros, né? E então é muito preciso, ela te dá uma exatidão muito grande no que você precisa estar medindo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação sobre os biarticulados que estão passando na rua, reclamação sobre o Motoca 071 que está espirrando lá no quarto, escreve aqui no comentário, dá like pra nós. Se inscreve no canal, deixa o joinha, coloca comentário aqui embaixo. Quero mandar um abraço pro Luiz lá de Portugal. Foi um dos primeiros inscritos no canal quando ainda nem tinha vídeo. E a gente vive conversando, tanto eu com ele quanto o Motoca 071. Ele já tá lá com o adesivo do Motoca 071. Então um abraço aqui de Curitiba pra você, Luiz, aí pra Portugal. E é isso, pessoal. Se inscreve, curte o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Não percam as novidades. Fui!